Bom dia, pessoal. Já vi o chat lá, tem o André, a Gabriela, Mariotto, Maria Eduarda, aí que está toda empolgada em fazer o curso, né? Então, nós organizamos uma mesa redonda com 3 profissionais, né, já formados. A Carla é formada na USP, trabalha no mesmo órgão que o Maurício apresentou, que é o nosso Serviço Geológico do Brasil, que é conhecido como CPRM. No meio geológico, CPRM já identifica como Serviço Geológico do Brasil. Mas todo o país tem um serviço geológico, é uma instituição bárbara para trabalhar. Ela tem como base, realmente, como o Maurício apresentou, o mapa geológico, fazer todo o levantamento geológico do país, né? Mas tem outras áreas, como a Carla vai apresentar também. Então, é um lugar fascinante para trabalhar. O Ronaldo, também formado na USP, nós fomos contemporâneos, mais um barbudo aí, né, que vocês estão vendo. Ainda mais com a pandemia agora, né? Todo mundo barbudo, né? E o geólogo, ele é geólogo, trabalhou na prefeitura, se aposentou recentemente, tem um trabalho esplêndido aí na área de risco geológico. É um orgulho porque são geólogos e geólogas salvando vidas, né? Então, a gente tem uma função social esplêndida. E o Yuri, o mais novinho aí de todos, barbudo também, ele é geólogo, só que ele formou lá no Ceará, trabalhou muito tempo com locação de poços no Nordeste, é um trabalho bom, muito importante, e agora vai mostrar mais ou menos esse perfil, né? Ele estava na área profissional e resolveu se dedicar mais na parte acadêmica. Então, ele está fazendo um investimento pessoal, está fazendo um mestrado, em algo mais científico, né? Não é tão aplicado, porque tem essas orientações. O próprio Maurício, né? O Maurício está numa interface, né? O Avan, porque ele está no serviço geológico, ele consegue conciliar a pesquisa científica com o trabalho, né? Quer dizer, tudo dá para ser feito, né? Você tem várias possibilidades, é uma ampla gama de trabalho, né? E vocês vão ver que geologia apaixona, né? Então, é isso que a gente quer mostrar para vocês. Aí na nossa mesa redonda, só para organizar, né, a gente vai abrir com a Carla, né? A Carla já tem uma pequena apresentação, depois o Ronaldo e depois o Yuri. E aí vocês vão escrevendo as perguntas aí. Carla, por favor. Oi, bom dia, boa tarde agora, né, para todo mundo. Eu vou aproveitar a deixa aí do nosso colega Maurício, da CPRM, também do Serviço Geológico. E eu vou começar, então, de trás para frente, né? O objetivo é falar aí de carreira, falar de como a gente chegou aqui. E eu estou na CPRM desde 2013, também sou pesquisadora em geociências, trabalho na área de risco, né, de risco geológico, entrei no último concurso de 2013, e eu vou apresentar algumas coisas para você. Como o Maurício já fez uma apresentação muito legal da empresa e tudo mais, das áreas de atuação, eu vou falar então mais especificamente da minha área e também de outras coisas que eu já fiz na minha vida, ok? Então vamos lá. Eu vou apresentar para vocês aqui o site da CPRM, que eu acho que é legal vocês conhecerem. Vamos ver se consegue aparecer aí para vocês. Tá aparecendo? Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Vocês estão conseguindo ver o site da CPRM? Sim, não? Tá. Tá entrando, demora um pouquinho mesmo, cara. Demora um pouquinho, já vai entrar. Tá. Demora um pouquinho mesmo, cara. Demora um pouquinho, já vai entrar. Tá com delay aqui, mas eu vou apresentar para vocês rapidamente. O site da CPRM, o caminho mais fácil é você entrar cprm.gov.br. Lá tem algumas coisas. Você vai ver na página principal. Então, destaque é uma estação emergencial no bairro do Pinheiro, que foi um trabalho bem interessante que a CPRM fez, numa região que está tendo alguns colapsos. Tem alguns trabalhos aí na área de prospecção, que são diferenciados, que fica aqui. E aqui é a parte que eu trabalho especificamente, que é a prevenção de desastres. Que acho que a gente vai falar bastante sobre isso hoje, né? Nessa plataforma, você vai conseguir, pela parte de geocientífico, adentrar todas as áreas que a gente atua, né? Tem algumas outras que você vai entrando e você vai encontrando também. Eu estou aqui na área de gestão territorial, que tem a parte de geologia aplicada, prevenção de desastres,
gestão, meio ambiente e tudo mais. E também a questão de geodiversidade também está aqui, depois eu vou entrar com mais detalhes. Quando você entra aqui na parte de acesso à informação, eu acho legal mostrar, é uma continuidade aqui que o Maurício já mostrou, mas fala muito da questão organizacional da empresa, tem muita informação aqui, como a empresa é gerida, as áreas que ela atua. Você consegue encontrar aqui também informações sobre licitações, sobre concursos públicos. Você consegue achar até a relação de empregado, como a gente é funcionário público, a parte salarial, você consegue informação. Você quer saber quanto uma pessoa ganha? Os dados são públicos, tá? Os últimos concursos públicos que foram feitos, eu entrei no de 2013, que foi o último concurso para nível superior, né? Logo depois teve alguns para a área técnico de hidrogeologia, mas o último concurso que teve uma contratação maior foi no ano de 2013. Só na área que eu entrei foram 47 geólogos que entraram. Na época foi um concurso assim, que exigia experiência, no caso dessa vaga, exigia alguns pré-requisitos, além de ser aprovado, obviamente, no concurso público. Também tiveram contratações em outras áreas, tanto nos recursos minerais, geofísicos foram contratados, engenheiros, hidrólogos. Então, foi uma contratação bem interessante. Tá? Então, aqui também tem a questão de estágio, se vocês quiserem entrar depois no site, por exemplo, programas de estágio, vai ter depoimentos de estagiários que já trabalharam lá. Inclusive, eu fui estagiária da CPRM em 2005, quando estava na graduação aí no Instituto de Geociências. Vagas de estágios, oportunidades. Então, uma parte para quem quiser conhecer a CPRM, eu recomendo que entre no site, dê uma olhadinha no que tem disponível lá, né? E é bem interessante. Então, aqui entrando na parte de geocientífico, vamos entrar aqui em geologia básica, vocês vão ter acesso aqui a uma plataforma chamada GeoSGB, que é muito legal, você consegue ter aqui todas as informações, material que a CPRM tem disponível, seja mapas geológicos, os mapas de prevenção de desastres naturais, dados de geofísica, tem até, por exemplo, um mapa de petrográfico, você consegue ver amostras que têm análises petrográficas microscópicas no ambiente GIS, então você consegue ver a localização dela, a informação dela. Tem dados aqui de levantamentos aerogeofísicos, que o Maurício já falou, que a CPRM tem uma cobertura muito ampla, os dados são muito bacanas para quem trabalha com isso, fomenta aí a mineração no país, esses dados trazem conhecimento geológico de locais que a gente ainda precisa conhecer melhor, e esse é o site da CPRM que eu convido vocês a entrar. Falando especificamente da área de atuação que eu trabalho, que é a área de risco geológico, vou entrar aqui novamente, prevenção a desastres, a gente tem 3 materiais que a gente trabalha com mais frequência, são as cartas de suscetibilidade, a setorização de risco e, mais recentemente, as cartas de perigo. E tem também um outro material que a gente também trabalha, que são os mapeamentos geotécnicos. Aqui, especificamente na setorização de risco, que é o que eu vou falar agora, eu preciso falar sempre essa introdução, que vocês já devem ter ouvido. No ano de 2011, foi um ano bem complicado para o Brasil em relação a desastres naturais, né? Foi o ano que aconteceu aquela grande tragédia na região serrana do Rio de Janeiro. E, desde então, o governo federal se mobilizou para que isso não se repita e para que exista um mapeamento em grande escala, em escala nacional, para que se conheçam as áreas de risco do Brasil. E nisso a CPRM foi escalada para atuar. A gente tem eu vou ver se eu consigo abrir o mapinha aqui, ele é um pouquinho pesado. Mas você consegue ter aqui um mapeamento por estados, você consegue ter informações, vamos ver se abre. Ele é pesadinho. Mas, resumindo, a gente tem hoje em dia uma cobertura bem interessante de setorização de risco, foi feito um trabalho emergencial nesses últimos anos, que a gente conseguiu mapear boa parte do país para riscos 3 e riscos 4, que é risco alto e muito alto a grandes desastres naturais. Então, a gente tem aqui, esses dados provavelmente vão ser atualizados, mas 1.605 municípios mapeados a nível de Brasil, né?
Isso também envolve agora, nos últimos anos, revisitas, porque as áreas de risco, elas são frequentemente atualizadas. Os bairros crescem, alguns municípios fazem ações para retirar a população de área de risco. Então, esses mapeamentos têm que ser revisados com uma certa frequência, né? Então, aí tem 1.785 mapeamentos em todo o país. A gente que está em São Paulo, eu sou aqui de São Paulo, a gente atua basicamente em alguns estados com mais frequência que a gente nossa área de domínio, digamos assim, que é o Mato Grosso do Sul, estado de São Paulo, Santa Catarina. Apesar de que eu também já atuei em outros estados. A gente teve um trabalho grande no Espírito Santo, que são estados que não têm uma superintendência ou uma residência própria, então a gente acaba atuando nesses estados. Tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa ou eu posso continuar? Vou continuar então, pessoal. Então, vamos falar sobre curso na graduação, que eu acho que foi muito interessante para me amadurecer profissionalmente, fazer com que... Deixa eu colocar aqui, vocês estão me vendo? Amadurecer profissionalmente, fazer com que eu escolhesse áreas de atuação que eu me identificasse melhor. Porque a geologia, uma vez eu ouvi uma palestra quando eu estava na graduação, de um geólogo da Petrobras, que fala assim, a geologia é uma ciência holística, né? Eu gosto dessa palavra holística, né? Porque você pode atuar em muitas coisas interessantes, você pode se encantar por umas e por outras não tanto, e você vai direcionando sua carreira na graduação, com estágios, ou depois que você se forma, para encontrar a sua área de maior interesse. No meu caso, é a geotecnia, eu gosto muito de mecânica do solo, geotecnia, a geologia de engenharia, que tem tudo a ver com a área de risco, que é o que eu atuo hoje em dia, né? Então, na graduação, eu fiz alguns estágios, que foi bem bacana, fiz também trabalho de pesquisa, e fui me encontrando. Então, logo que eu me formei, eu queria ter uma experiência com mineração. Então, eu trabalhei um tempo na Imerys, que vocês devem conhecer, que é uma multinacional francesa, que está em 47 países. E a sua atuação, basicamente, é em minerais industriais, carbonatos, cauli, né? Eu fiquei lá por um tempo, mas a minha paixão sempre foi a geotecnia. E aí eu também queria voltar para São Paulo, porque essa vida de trabalhar na mina, depois vocês vão ter alguns relatos que é bem complicado, você fica muito tempo longe de casa, você acaba ficando nesse regime 10x4, 15x8, depende do regime de trabalho que vocês fazem. Então, que a empresa faz, então é bem complicado. Então eu tive a oportunidade de voltar para São Paulo e voltar a trabalhar com geotecnia, e desde então eu tenho ficado nessa área. Fiz algumas especializações e agora estou no mestrado, trabalhando também com essa área. E a CPRM, ela tem diversificado seus produtos, né, nessa área de gestão territorial. A gente teve essa grande demanda por uma questão de necessidade de conhecer as áreas de risco do Brasil, que foi bem cumprida. Agora a gente tem feito também cartas de suscetibilidade, que é um material bem interessante que você consegue classificar as áreas de movimento de massa e também suscetíveis à inundação. E é um produto bem interessante também, que é feito numa escala municipal, assim, né? Como são feitas as cartas de risco, mas a setorização de risco, mas elas são feitas uma escala um pouco mais de detalhe, você vai lá, você sabe quantas casas tem naquele setor de risco, no caso, um risco alto e muito alto. Então, a CPRM mais ativamente trabalha nesses produtos, mas a gente também tem cartas de perigo, que é uma outra metodologia muito interessante também, aplicada para a gestão de desastres naturais. A carta geotécnica, que é um produto um pouco mais completo, com informações mais técnicas, mais embasadas, que é um produto aí que é mais atemporal, né? Diferentemente das cartas de risco, que é um produto que tem uma durabilidade, porque é tudo muito... o ambiente muda com muita facilidade, que são ambientes geralmente urbanos, né? Então, os bairros crescem, existem intervenções para você minimizar aquele risco e por aí vai. Então, são produtos que a gente atua. Atualmente também temos as cartas de geodiversidade, que é um produto bem interessante, que é mais interpretativo, você consegue interpretar a geologia, o relevo, as formações superficiais,
e tudo que aquele ambiente tem, de uma forma a você colocar as limitações daquele terreno, as adequabilidades, os pontos fracos, os pontos positivos de uma ocupação daquela região, é um produto um pouco mais interpretativo, é uma carta, né? E aí eu estou muito satisfeita por estar aí completando aí 6 anos de CPIM, né? Me encontrei assim como pesquisadora. Hoje em dia eu realmente fui para o mercado de trabalho, voltei para o meio acadêmico agora na CPM, porque eu resolvi finalmente fazer um mestrado, atuar com mais intensidade nessa área que eu gosto muito. Eu trabalho com processos erosivos em áreas urbanas que geram danos muito grandes, e hoje eu tenho feito pesquisas mais direcionadas nessa área. Sigo trabalhando com área de risco e carta de suscetibilidade, vira e mexe agora outros projetos. Finalizamos agora a carta de geodiversidade da região metropolitana. Tem alguns produtos a mais que vão sair, que é uma nota explicativa, tem uns encartes que vão sair nos próximos meses. E é isso aí, acho que já falei bastante. Bogiane quer me cortar? Não vamos cortar, falou muito bem, representou bem a área, né? Muito legal, cara, o pessoal gostou muito, tá acompanhando. Que bom. Então, eu queria só agradecer, assim, é muito bom rever os rostinhos aí de todo mundo, porque a gente fica aqui em casa trabalhando em home office, é uma dinâmica um pouco diferente, né? Mas estou aí à disposição de vocês. Se tiver alguma pergunta, pode fazer. Muito bom. Podemos deixar meio para o final, né? Responde todo mundo, né? Ok. Vou passar então a palavra agora ao Ronaldo, né? Geólogo, né? E trabalha na prefeitura, né? Recentemente aposentou, mas continua vinculado, né, Ronaldo? Estou, assim. A palavra. Bom, eu queria inicialmente agradecer a professora Glória, a Bogiane, a organização do Wagner e toda a estrutura. Dizer que eu estou muito feliz em ter tido a oportunidade de estar aqui com vocês, dividir um pouquinho dessa história, né, que foi em fazer uma faculdade de geologia, e ter orgulho de falar que são 32 anos de formado e que a gente fez bastante coisa, principalmente não só no setor público, né, que eu vou falar um pouco para vocês, mas principalmente uma coisa que eu chamo a atenção para os futuros estudantes, que é pensar um pouquinho na atuação profissional, no fortalecimento de várias entidades que tem aí dentro da geologia. Então, vou fazer uma fala meio nessa linha, não vou fazer uma apresentação, vou fazer mais um depoimento. Bom, eu então formei aqui na USP em 88, fiz faculdade com muita dificuldade, porque é um curso de período integral puxado, trabalhava concomitantemente já na prefeitura, né, na parte administrativa, e fiz o curso gostando bastante, com muita dificuldade, mas hoje, passados aí 32 anos, eu vi que valeu muito a pena. É um orgulho muito grande, né, ter essa formação, principalmente pela importância que ela tem para a sociedade. E eu vou falar um pouco disso, principalmente nas questões das prefeituras, né? Tivemos a fala da Carla sobre o Serviço Nacional, mas a importância da gente também ter profissionais da geologia nos órgãos públicos. Isso foi uma batalha também que a gente desenvolveu. Eu entrei na prefeitura em 91, num primeiro concurso, depois houveram 2, né? E me aposentei, como o Fábio falou, o Paulo falou agora em janeiro, mas não deixaram eu sair e continuar como cargo em comissão e atuando também em vários projetos, né? Nessa minha atuação na prefeitura, eu trabalhei quase 18 anos na defesa civil da cidade, onde hoje a gente tem aí um núcleo de 10 geólogos que entraram no último concurso, fazendo um trabalho excelente, né? Porque a gente, quando se forma, a gente tem aquela coisa da nossa formação, e ela é muito importante e ajuda muito nessa visão holística, como a Carla falou, a entender várias frentes na gestão de uma cidade, por exemplo. Então, acho que a nossa formação ela é muito valiosa nesse sentido, essa visão sistêmica que a gente tem, e trabalhei muito nessa parte preventiva. Atualmente, além de estar ainda na prefeitura, eu sou secretário executivo da Câmara Temática de Gestão de Riscos Ambientais, em que a gente está discutindo a gestão de riscos, né? Que não é só o geológico, mas a gente também atua no hidrológico, a questão das enchentes, a parte dos tecnológicos, né? Como a gente tem aí grandes eventos na cidade, em que a gente, enquanto geólogo, tem uma participação importante. Cabe ressaltar que toda a experiência de risco, por exemplo, que os geólogos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas
desenvolveu na questão dos riscos geológicos, ela foi uma ferramenta importante no gerenciamento de crise da Covid-19 no Estado. Então, mostra também que essa nossa formação ela pode extrapolar as áreas de atuação direta daquilo que a gente tem de formação. Isso, na verdade, é uma realidade. Depois de um tempo de formado, você acaba atuando em várias áreas. Também tive a honra de ser professor universitário aí durante 30 anos, de formar professores de geografia e bacharéis, e também, atualmente, estou como conselheiro do CREA, do Conselho Regional de Engenharia, que eu vou falar um pouquinho também da importância deles para vocês. Desde que me formei em 89 até hoje, faço parte do Sindicato de Geólogos e da Federação Brasileira dos Geólogos, que é, na verdade, uma frente importante, que eu acho interessante, da gente lutar pelo espaço e pela nossa profissão. Acho que isso é muito importante, não com um viés corporativo, mas mostrar que o geólogo é importante e também, principalmente, garantir o nosso espaço de trabalho aí, que é que justamente vai dar condição a quem se forma poder atuar aí em várias frentes. E falando um pouco do geólogo, acho que é interessante entender um pouquinho como é que está a nossa profissão em termos de legislação. Nós somos vinculados a um conselho profissional. Você tem um médico que tem o Conselho Regional de Medicina, os advogados OAB e os geólogos estão atrelados ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, tá? Porque lá também abarca os geólogos, os geógrafos, os meteorologistas. Então, nós estamos dentro do grupo da engenharia, dentro desse sistema, que tem aí uma cabeça federal, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e cada estado tem o seu CREA. E, na verdade, quer dizer, todo bacharel em geologia, para exercer a sua profissão, vai se registrar nesse conselho. Vai ter um número de CREA e, em cima desse registro, ele vai atuar profissionalmente. E esse sistema todo, né, ele é muito importante, porque ele vai fiscalizar o exercício profissional. Então, hoje, por exemplo, quando uma pessoa vai desenvolver uma atividade que não é um profissional formado na área da geologia, né? Então, o Conselho vai fiscalizar essa atividade e, constatando que não é um profissional legalmente habilitado, porque a nossa atribuição é definida por uma lei federal de 62, a 4.076. Então, todo o nosso trabalho hoje, em termos de atuação profissional, é baseado nessa lei. É em cima dela que o Conselho vai fiscalizar esse exercício profissional. Então, é uma parte importante, né, dentro desse trabalho. Uma outra coisa interessante também, para quem está chegando agora num curso de geologia, é desde cara ter ideia da amplitude de trabalho que o geólogo vai ter depois que ele se formar. Então, foi falado aqui os trabalhos na área de geologia de engenharia, na parte de risco, uma série de outras ações, mas ele tem uma atuação muito ampla, né? Questão de barragens, obras subterrâneas, né? Fundações, a própria exploração mineral, a própria agricultura, que hoje tem uma discussão importante de aproveitar determinados insumos para dar suporte à agricultura, a própria questão de resíduos sólidos, os riscos geológicos, como foi mencionado aqui, toda essa parte de trabalhar a estabilidade de taludes, obras de engenharia, uma frente muito ampla, né? A questão da água subterrânea também é uma atuação importante, né? Até depois o Yuri vai falar um pouco disso. Na verdade, hoje a gente tem aí uma crise de gestão de recursos hídricos, né? Que fica muito em cima dos superficiais, mas a água subterrânea tem uma importância muito grande. E uma série de outras áreas, como a parte de geofísica, trabalhar com petróleo, gás, a parte de arqueologia. Hoje, por exemplo, um dos maiores arqueólogos do Brasil é um egresso do curso de geologia, que é o Astolfo, né? E assim vai, exploração mineral. Então, assim, a área de atividade nossa é muito ampla, né? E cada vez mais tem novas áreas que estão se vislumbrando aí dentro desse nosso espectro de formação, em que muitas vezes você vai atuar numa equipe multidisciplinar, principalmente quem vem a atuar em prefeituras, né, que vai estar lidando aí com vários profissionais. Isso é importante por conta da gente também trocar e sempre aprender um pouco, né, naquilo que nós podemos contribuir com as outras áreas de atuação. Então, mais especificamente na questão das prefeituras, quer dizer, o grande foco do trabalho do geólogo, desde quando a minha turma entrou em 91, foi a questão dos riscos geológicos de escorregamento. Quer dizer, logo na primeira turma que entrou, já foi trabalhando com isso, fazendo vários mapeamentos, né?
Só que, com o passar do tempo, o geólogo foi mostrando que não só essa atuação muito ligada à questão dos escorregamentos, mas também suportes, por exemplo, a ocupação da superfície da cidade, quando um loteamento vai se implantar. Então, a gente tem que ter um profissional da geologia avaliando se aquela região pode ser ocupada ou não. Exemplo do que foi citado na palestra anterior, do que está acontecendo lá no bairro do Pinheirinho, em Alagoas, quer dizer, um bairro inteiro entrando num processo de colapso, numa área que, se você fosse planejar a ocupação, jamais poderia ter sido ocupado lá. Então, o geólogo trabalha muito nisso, nessa questão de dar suporte para saber aonde a cidade pode crescer ou não, que é essa parte aí do ordenamento territorial. A própria questão da mineração, né, é uma atividade em que o geólogo atua não só em mostrar onde tem os recursos, mas principalmente na própria condução dessa atividade, na parte toda. A gente tem falado muito da questão de barragens de mineração, quer dizer, não dá para falar numa barragem de mineração sem ter um geólogo lá, numa equipe lá multidisciplinar, e nas prefeituras também tem essa ação de trabalhar com mineração. Uma outra parte importante, que a gente tem muitos geólogos trabalhando aqui na cidade de São Paulo, é a parte de gestão ambiental e planejamento. Então, por exemplo, temos uma geóloga, Patrícia Sepp, que ela trabalhou e foi assim, muito ativa no plano diretor da cidade, quer dizer, aquele documento que vai nortear o crescimento da cidade. Ele tem lá 2 capítulos que tratam basicamente das questões ligadas ao risco geológico e a outras inserções do nosso conhecimento em pensar em planejar as cidades. E isso é uma coisa que a gente agora está discutindo muito quando fala em gestão de risco, porque já está fato, várias coisas estão acontecendo no Brasil justamente pelas cidades crescerem aonde ela não pode crescer. Falta falar do bairro do Pinheirinho de Alagoas e outros eventos que aconteceram. Uma outra frente importante também nessa atuação, não só na prefeitura, é na parte ambiental, né, na parte de planejamento, licenciamento, controle ambiental. Temos também muitos profissionais que atuam com educação ambiental. Por exemplo, a minha atuação na Defesa Civil, trabalhando a questão de risco, né? Isso é uma coisa interessante. A gente sempre vai ter que estar dando uma palestra para uma comunidade, se reunindo com o técnico. Então, essa parte da educação, né? Mesmo que seja educação não formal, o geólogo também tem que atuar bastante, né? E aí é importante ele também desenvolver algumas ferramentas, de ter lá um vocabulário simples que possa passar esse conhecimento. Então, também é uma linha interessante do nosso trabalho. A questão de gerenciamento de recursos hídricos também é uma atuação muito importante nossa, né? Não só nos subterrâneos, mas na prefeitura eu trabalhei muito com a questão dos comitês de bacia e a própria questão na defesa civil das enchentes da cidade, né? Para vocês terem ideia, eu fiquei quase 18 anos, né? E quem escuta muito as emissoras de rádio, televisão, quando se falava tal região da cidade está em atenção para escorregamento, enchente, eu estava no bastidor da decisão dessa decretação de estado. Então, para mostrar também que a gente tem aí, mesmo em muitas ações do poder público, tem muito geólogo dando suporte e estando no bastidor aí desses trabalhos, principalmente quando a gente está aí dentro da própria questão da defesa civil. A própria questão de infraestrutura, quer dizer, hoje eu não consigo pensar numa obra de pavimentação, numa nova avenida, num novo túnel, sem ter lá um geólogo, né, na prefeitura atuando também nessa frente. Tá? Então, só para a gente ver, dentro de uma prefeitura, quantas frentes de atuação o geólogo tem para que ele possa estar atuando. E aí na defesa civil, como eu falei, também é uma frente interessante. E tem uma frente também que, desde quando a minha turma entrou em 91, já tinha uma geóloga, né, que atuava já com arqueologia. Né? Hoje também é uma coisa que também está sendo muito discutida, né? Quer dizer, hoje você tem situações em que uma obra que vai ser implantada, se constata a presença de um sítio arqueológico, você tem que ter todo um estudo. Então, temos também hoje geólogos na Prefeitura de São Paulo atuando com o patrimônio histórico, quer dizer, pegando todo esse conhecimento que ele tem de geologia, né, numa equipe multidisciplinar, trabalhando na caracterização, na avaliação dessa questão toda. Uma outra frente importante também, que eu acho que é uma área que todo mundo tem que ter aí, essa parte toda de geotecnologias. Então, hoje, por exemplo, a cidade de São Paulo tem um sistema de informação que é público, que é o chamado GeoSampa,
que a coordenadora desse sistema é a geóloga Luciana Pascarelli, que formou aqui na USP em 2006, quer dizer, ela coordena o sistema de informação da cidade. Então, só para ver a dimensão da importância, né, da formação da Luciana, que trabalhou muito com risco, mas está hoje à frente também desse importante sistema de informação. Então, mostra também que a gente tem áreas aí que o geólogo hoje tem destaque. Para falar um pouquinho dos geólogos, a última turma que entrou agora na Prefeitura de São Paulo, eles entraram e estão fazendo uma verdadeira revolução na defesa civil, com ideias, com tecnologias, com a utilização de ferramentas, de drone. Então, isso para a gente que é da velha geração é muito importante. Por quê? Porque mostra cada vez mais a importância desse profissional para a cidade. E quando a gente fala em defesa civil em risco, nós estamos falando em vidas, né? E uma coisa que a gente sempre fala, que São Paulo, né? A Carla citou os eventos na região serrana do Rio de Janeiro, que morreu 1.500 pessoas. Nós, em São Paulo, temos cenários tão iguais àqueles. É que nós estamos dando muita sorte, pelo menos nesses 20 anos que eu atuei em defesa civil. Mas quando se trata de risco, todo o trabalho preventivo, de mapeamento, de gerenciamento, de envolvimento da população da cidade, não só do geológico, mas o hidrológico e o tecnológico, precisa ter profissionais da nossa área. Por isso que é muito importante essa atuação, né, que eu participei, né, de batalhar pela criação do cargo de prefeitura, em órgãos do Estado, porque o geólogo é profissional. E uma coisa que é importante também ficar claro, que cada vez mais nós temos que valorizar a atuação do geólogo no setor público, enquanto um servidor de carreira, porque é justamente isso que vai garantir a continuidade dos trabalhos de várias políticas públicas na esfera federal, estadual e municipal. Hoje a gente viu aqui se falar do Serviço Geológico Nacional. É extremamente importante para o país. Então, a sociedade tem que entender essa importância e valorizar cada vez mais a manutenção, né? Mesmo que os governantes de plantão não entendam por aí, mas nós temos que lutar sempre para que esse tipo de trabalho continue, porque são políticas públicas de continuidade. Então, acho que era geral, a minha ideia era passar essa visão, né, e dizer que eu tenho muito orgulho, né, de ter feito geologia e também poder ter atuado em várias frentes, porque acho que a grande importância nossa para a sociedade está aí. Tá? Então é isso. Não sei se eu estourei o tempo, mas foi mais um depoimento. E parabenizar a iniciativa, que eu acho que é importante difundir um pouco essa nossa área, pela importância que ela tem para a sociedade. Obrigado. Obrigado, Ronaldo, né? O Ronaldo, Carla, o Yuri agora que integra lá o programa de mestrado, vai ser frequente, mas o Ronaldo e a Carla sempre aceitam nossos convites, participam, mostrando essa experiência, que é muito importante, né? Para vocês que querem saber como é que é a área. Ronaldo é o nosso representante lá no CREA, é importante dizer isso, porque a profissão de geologia ela é regulamentada, ela é reconhecida, isso é muito importante também na hora de você escolher uma carreira, né? Você escolher uma carreira de um profissional que é reconhecido legalmente, né? E aí agora a experiência do Yuri, né, que vai nos contar a tua vida como estudante, né? Depois uma experiência no exterior, muitos perguntam, né, Yuri, a questão de intercâmbio, né? Então acho que você pode falar bastante. O Yuri foi um dos felizardos num programa que infelizmente se encerrou, né, que é o Ciências Sem Fronteira. Só puxando o gancho, Yuri, felizmente a USP mantém um programa de intercâmbio, né? A USP consegue pôr 500 alunos da USP toda, são muitos, então a concorrência é um pouco grande, por semestre. Eles dão R$20 mil para o aluno, eles têm intercâmbio com universidades estrangeiras, que aceitam automaticamente, né, sendo selecionado pela USP, e com esses 20 mil é para comprar a passagem e se manter lá. Não é muita coisa, né, para um semestre, mas já é uma ajuda. Não foi o Ciência Sem Fronteira, né, Wilson? Foi uma mãe. Yuri vai contar para vocês aí, por favor. Boa tarde a todos. Eu me chamo Yuri, sou geólogo formado pela Universidade Federal do Ceará em 2016 e eu estou aqui para bater um bate-papo, certo? Eu sou o mais novo aqui, que tem menos tempo de formado, então eu queria
trouxe aqui pequenas imagens para demonstrar mais ou menos a experiência que eu tive e passar isso para vocês que pretendem essa maravilhosa carreira que é a carreira do dia. Ok, deixa eu compartilhar a tela. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ou só para mim que caiu? Acho que caiu para todo mundo. Pô, Pisso, para mim caiu também. Opa, tô eu aqui, pessoal. Não fazia parte do plano, não, mas eu acredito que o Bogiani talvez tenha caído, ele que está aí na mesa. Não caiu, não, mas não está aparecendo lá, né, Yuri? Bom, Pessoal, eu vou sair aqui, pessoal, para vocês darem continuidade. Desculpa aí. Imagina. Estão dizendo que caiu lá. Mas eu acho que caiu para a USP, viu? Viu, Carla? Você quer que eu dê continuidade, então? Não, eu acho que não adianta. O Wagner, você sabe o que aconteceu? Acho que a conexão com o YouTube. Wagner, Erickson. Só o Yuri que caiu? Continua falando um pouquinho então, Carla. Ixi, vamos lá. Então não estava no plano. Deixa eu continuar. Estão me vendo aqui. O Yuri voltou. Voltou o Yuri, peraí. Mas como é que está lá no YouTube? Eu também estou tentando acompanhar aqui em paralelo. Ele voltou. Vou sair aqui. Ele está apresentando. Agora voltou. Agora sim. Perfeito. Pronto. Então, vamos lá. Eu fiz esse pequeno slide com algumas imagens só para situar vocês que estejam interessados em cursar geologia, para mostrar um pouco da experiência que eu tive e quem sabe assim, se algum de vocês se identificarem, a gente depois quiserem entrar em contato, fazer perguntas, fique à vontade. Eu me chamo Yuri Rocha Teixeira, graduei em Geologia pela Universidade Federal do Ceará, embora seja baiano, em 2016. Atualmente eu sou aluno do curso da pós-graduação a nível de mestrado na Universidade de São Paulo em Geologia, certo? Trabalhei durante 2 anos com locação de poços, com hidrogeologia em vários estados aqui do Nordeste, além da Bahia, trabalhei aqui Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Piauí. E tenho essa experiência também acadêmica, certo? Eu fui estagiário num laboratório de ponta no Instituto de Tecnologia da Califórnia, o Caltech,
em 2015, ainda nos meus tempos de graduação, certo? Por conta do programa Ciências Sem Fronteiras, que já não existe mais, mas eu vou contar rapidamente um pouco dessa experiência também. A hidrogeologia no Nordeste, essa experiência profissional que eu tive, como o Ronaldo citou, é uma área recompensadora, eu acredito, porque assim como os colegas que fazem análise de risco, que testam e fazem ensaios técnicos nas encostas para ver a resistência dela, a susceptibilidade à infiltração da água da chuva e se corre isso de desmoronar, a hidrogeologia ela também trabalha com vida. O semiárido do Nordeste, eu não sei se alguns de vocês já tiveram a chance de conhecer pessoalmente, mas tem períodos que realmente é complicado, são longos períodos de estiagem, sem chuva. E essa imagem que eu coloquei aqui no slide, ela é uma imagem bem representativa porque ela é bem comum. São pessoas que caminham, no linguajar do sertanejo, léguas de distância para ir buscar água, às vezes numa carroça, num lombo de um burrico, de um jumento. E você conceder a eles a oportunidade de um acesso prático a um bem tão fundamental para a vida quanto a água é algo recompensador. Foram 2 anos de minha vida em que, particularmente, eu cresci muito enquanto pessoa, não só enquanto profissional, fatalmente você cresce enquanto profissional, mas enquanto pessoa, principalmente porque você vê que a fé do sertanejo, a fé de quem precisa de água, ela é muito maior do que a dificuldade propriamente em si. Então, assim, eu destaquei que, assim, prover para abastecimento humano, algumas vezes na minha vida, assim, confesso, tive vontade de chorar durante o trabalho, assim, por ver as condições, mas, ao mesmo tempo, como eu disse, a fé do sertanejo, ela dá o ânimo para você buscar sempre acertar, procurar um ponto que tenha, que você vê o que é muito provável, o mais favorável possível, que era o que eu sempre dizia. Eu dizia, olha, a locação de poços, ela, por mais que a tecnologia avance, ela não é uma ciência exata. Mas a gente vai no intuito de acertar e, assim, aconteceu muitas vezes de a gente conseguir acertar e ver comunidades inteiras, assim, são momentos da minha vida que eu, enquanto geólogo, enquanto pessoa, principalmente, vou levar até o fim dos meus dias, que é a felicidade quando você consegue perfurar um poço e esse poço tem água e tem muita água e você consegue abastecer uma comunidade inteira. Não só as pessoas, mas principalmente a agricultura agricultura e pecuária. Assim, no interior do Nordeste se cria muito bode, tem gente também que cria uma cabeça ou outra de gado ali. Não estou falando de grandes produtores, é gente simples que cria ali para sobreviver, para tirar o de casa e vender na feira ali no fim de semana. E você possibilitar isso através do seu trabalho, assim, eu confesso que é uma experiência engrandecedora. Aqui eu trouxe algumas imagens ainda do meu tempo de locação de poços. Essa aqui é uma imagem muito bonita. É uma foto que eu tirei aqui no município de Itaém, na divisa do estado da Bahia com Minas Gerais, certo? Isso aqui é uma sonda rotativa que perfura poços. Esse equipamento amarelo e preto é um compressor que ajuda essa sonda a perfurar o solo, certo? Isso aqui era um dia que ia chover e o arco-íris bem bonito, eu consegui captar essa foto. Aqui é uma imagem de um poço artesiano que foi furado. Isso aqui é no município de Guaratinga, no sul da Bahia também. Esse é um poço que aparentemente deu muita água, se eu não me engano, foi algo em torno de 30 mil litros de água por hora, o que é muita água, água boa, água de qualidade, que, assim, foi maravilhosa essa experiência, assim, a alegria do povo quando a gente achou a fratura, a gente achou a região onde continha água e essa água começou a subir, foi
foi uma coisa incrível, certo? E, além disso, assim, a gente passa fatalmente por uma coisa como essa. Aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, mas a gente tem todo um nível, certo? De cascalhos, a gente vê solos, cortes de estrada, são coisas marcantes, são coisas bonitas que a gente para, porque quando você trabalha viajando muito, você fatalmente vai se deparar com cenas que a natureza, e acho que todos nós geólogos aqui que aqui estamos, somos agraciados pela oportunidade de trabalhar de perto e contemplar coisas tão belas assim. Para aqueles que fazem campo nas regiões mais rurais, mais inabitadas, a gente ainda encontra coisas maravilhosas, cachoeiras, serras e coisas, verdadeiras obras naturais. Apesar disso, em 2019, eu resolvi mudar um pouco de ares. A hidrogeologia ele é um ramo promissor, certo? Existe um mercado crescente, a demanda hídrica aumenta cada dia mais, a questão das chuvas ainda pega. Esse ano, pelo menos aqui na minha região, choveu bem, mas tem locais que não vê chuva há um bom tempo, certo? E aí eu resolvi partir para a área acadêmica, fazer um investimento em mim, um investimento pessoal meu, certo? E fui seguir a área acadêmica, que eu já tinha tido uma experiência. Essa foto, inclusive, que está aí, é uma foto dos meus tempos lá de estagiário no laboratório do Caltex. É um espectrômetro de massa, certo? Que é um equipamento de geoquímica, um equipamento sofisticado, que, assim, quando eu mudei de área, quando eu parti para a área acadêmica para fazer um mestrado, eu fui movido pela curiosidade, certo? A curiosidade, ele é o principal sentimento na vida de qualquer pesquisador, e aqui tem vários aqui que já que vão falar após mim, que podem atestar isso, porque não só ver uma rocha, que é o nosso principal instrumento de trabalho, são as rochas, não só ver uma rocha, mas se perguntar como essa rocha foi formada, certo? Sobre quais circunstâncias, sobre quais condições, como era o planeta no momento em que aquela rocha veio parar aqui, certo? E o que é que ela indica? Quando eu olho para essa rocha, ela tem características que a mim, enquanto profissional geólogo, eles dão evidências sobre um passado, sobre a evolução do planeta, como o planeta era e como ele avançou de modo que a gente está no estágio em que estamos hoje. Então, basicamente, isso são essas curiosidades que me motivaram a seguir carreira acadêmica, certo? Aqui tem uma foto do espectrômetro de massa, como eu citei. Aqui a gente tem um microscópio, certo? Não só o biólogo usa microscópio, mas geólogo também. A gente faz lâminas de rochas bem finas. E essa foto aí do lado é uma lâmina muito bonita que eu tive a oportunidade de analisar, certo? O que você vê aí, até nesse formato meio de coração, certo? Sim, existem fósseis que não só são dinossauros, mas existem fósseis pequenos e que querem dizer muito na história da evolução do planeta, certo? Esse é um fóssil jurássico que foi analisado nesse microscópio que você pode ver ao lado aí. Por fim, para ser bem breve na minha conversa, esse aí é um mapa, certo? Esse é um mapa de um trabalho recente, mas eu usei ele para destacar justamente essa região que está aí, a bacia do Rio Pardo, aqui na divisa da Bahia, na Bahia, aqui na região sul aqui da Bahia, certo? Que é onde eu realizo hoje meu trabalho de mestrado. Hoje eu tenho o objetivo de entender como se formaram as rochas dessa região, como era o planeta, o que estava acontecendo com esses terrenos. E essa motivação, essa curiosidade que me instiga a avançar nos meus estudos, a seguir, a buscar o conhecimento e crescer e evoluir enquanto geólogo. Existem vocês que são vestibulandos, vocês podem optar. Eu tenho amigos, por exemplo, que trabalham em energia eólica, eu tenho amigos que trabalham com paleontologia, com os dinossauros propriamente dito, tenho amigos que trabalham com meteoritos. Eu trabalho mais com essa questão da evolução dos terrenos.
Então, assim, existem N possibilidades, fora as outras que o Ronaldo e a Carla, que me antecederam, já citaram, certo? É um curso realmente fascinante e que eu espero que, se vocês estejam interessados, vocês realmente entrem, porque é uma oportunidade ímpar, é a chance de ter uma vivência, de ter experiências que só a geologia podem oferecer. É isso o meu recado. Perfeito, Yuri. Muito obrigado por passar essa experiência. Conseguimos aqui, né, ficar mais no tempo, né, Glória? Nós temos aí uns 5 minutos para mais alguma pergunta, aproveitando aí diferentes experiências, né, do Ronaldo, da Carla, né, da Yuri, do Yuri, né? Se tiver alguma pergunta, é o momento aí para comentar. Né? Só esclarecer que a geologia é muito ampla, né? Tem muitas áreas, tem gente que parte mais para paleontologia, tem gente que parte para a empresa. É muito importante dizer que hoje a situação, muitos recém-formados abrem empresas, pequenas empresas, e tem serviço, são rentáveis, trabalhos interessantes, né? Então é muito amplo. Apareceu alguma pergunta aí, Glória? Ou se cada um quiser. Não. Então vamos abrir aqui para os nossos. Na verdade, assim, tem muitos comentários, mas não especificamente pergunta. Então vamos fechar com 1 minuto para cada um. Pode ser? Pode, claro. Bom, eu acho que vocês estão me vendo. Eu acabei respondendo algumas coisas lá no chat, que eu vi que tem alguns participantes que estão bem ativos, perguntando da carreira, da profissão, que querem prestar vestibular e que agora decidiram. Acho que a geologia é isso mesmo, sabe? É meio encantador, sabe? Você se encontra na geologia. Eu mesma, hoje em dia, eu sou encantada. Eu gosto de ler, ir atrás, e você começa a pegar os artigos científicos, aí você começa a se encantar por aquilo, aí você vê que você se encontra na geologia, porque a geologia é tudo isso, é o que o Ronaldo falou, ela é uma área muito ampla, né? Eu mesmo me encontrei na geotecnia, na geologia de engenharia, e eu sei que é uma área muito específica, né? Mas uma área que tem muitas aplicações. Eu gosto bastante, recomendo que as pessoas entendam os planejamentos urbanos, o quanto a falta de planejamento, entender o seu território, o seu subsolo, o seu lençol freático, as possibilidades de contaminação e tudo mais. O quanto não conhecer, o quanto você fazer um planejamento urbano sem levar esses pontos em conta, em consideração, pode ser danoso, né? Então, assim, a geologia é um aliado nessa questão de você gerir os recursos, tem a sua parte danosa também, quando a gente pensa na mineração, mas também tem os seus pontos positivos. Então, assim, a geologia é uma ciência, é uma coisa que encanta, que apaixona. Eu recomendo muito para quem quer prestar um vestibular, para quem gosta, quem é curioso. Eu acho que é uma profissão que encanta mesmo. Meu marido é geólogo, esses dias mesmo a gente teve uma conversa, ele falou assim, nossa, eu quero trabalhar até morrer, porque eu gosto tanto do que eu faço, ele falou, né? E hoje em dia a gente trabalha muito junto, ele me ajuda, ele me ensina alguma coisa, ele entende muito de programas, de data mining, de geoestatística, que é um assunto que eu não domino muito, às vezes eu preciso de um auxílio, ele me ajuda, ou às vezes ele precisa de um mapa, alguma coisa que eu possa ajudar, uma classificação geotécnica que pode ajudar ele no trabalho. Então, assim, a gente nunca trabalha sozinho, geólogo é muito difícil trabalhar sozinho, a gente sempre trabalha em grupo a gente está desde a graduação, viajando, pegando ônibus, fazendo festa, então, assim, é meio que uma família, todo mundo se conhece, se você não conhece, você conhece quem conhece você, e eu acho isso muito gratificante, acho que é uma das poucas profissões que a gente encontra tantas vezes durante a graduação e depois de formado, e é uma família mesmo. Eu conheço o Bogiane, ele conhece desde quando eu entrei no vestibular, que minha mãe falou assim, mas filha, geologia, você tem certeza? Esse negócio aí, não conheço. Então, assim, existem ainda muitos tabus, existe muita gente que ainda não conhece a profissão, mas eu acho que nos últimos anos ela está se disseminando aí, a mídia, os próprios televisão, jornal, a gente vê que está na mídia, até as grandes tragédias trazem visibilidade para a nossa profissão, infelizmente as barragens, como disse o nosso colega Ronaldo, acho que já falei bastante, mas é isso aí, eu espero que a geologia seja uma profissão mais reconhecida, mais
valorizada cada vez mais, porque eu aposto que todo mundo adora o que faz, e é isso aí. Somos os loucos de pedra. Com certeza. Ronaldo, rapidinho, por favor, depois o Yuri. Ronaldo está sem som, Ronaldo. Desculpa. Bom, queria agradecer a participação e também me colocar à disposição para os vestibulandos, deixei até meu e-mail aí, e principalmente para eles virem para a geologia, porque como eu falei, como a Carla falou, é uma profissão que, se a gente for parar para pensar, sem um geólogo seria muito difícil a vida no planeta. Não só naquilo que nos dá o nosso conforto, quer dizer, quando você fala em mineração, quer dizer, tudo que tem à nossa volta tem a ver com a mineração, e a mineração começa em conhecer aonde estão os recursos, com relação à questão de morar seguro nas cidades. Tá? Esse trabalho que foi mencionado aqui é extremamente importante. Agora, o que é interessante também nesse processo todo, é assim que entrar na faculdade, já tentar trilhar um pouco aí que área que você queira vir atuar, e aí nós vamos se encontrar numa outra oportunidade, até falando já num programa nosso lá do CREA, que é o CREA Vai à Universidade, que a gente vai articular com a diretoria do Instituto, de apresentar para os ingressantes o que é a geologia em termos profissionais, o que é o sistema CREA, o Conselho Profissional, e uma série de coisas que com certeza vai ajudar vocês desde o começo a trilhar aí uma carreira brilhante e que é muito importante para o país. Então, sejam bem-vindos, espero que a gente possa se encontrar aí, principalmente depois do vestibular. Aí vocês veem que tudo isso que a gente está falando de fato acontece. Obrigado. Perfeito. Muito obrigado, Ronaldo. Aí, Yuri dando uma fechando, porque logo já tem uma apresentação do museu. Vocês vão conhecer outro entusiasta com a geologia, que é o Ideval. Né? Yuri, por favor, rapidinho. Yuri está sem som. Eu só tenho a agradecer ao convite e reforçar aquilo que eu já disse. É um curso fascinante, é uma experiência única, e aqueles que estão interessados em seguir, em fazer parte dos loucos de pedra, vão em frente, porque só tem a ganhar enquanto, não só enquanto profissional, mas enquanto pessoa. A geologia ela nos dá essa oportunidade de crescer também enquanto pessoa. Perfeito. Muito obrigado, Yuri. Carla, muito obrigado. Ronaldo. Gente. Espero os futuros ingressantes todos nos conhecermos pessoalmente, vocês vão ter contato, de repente vão estagiar lá com a Carla, vão para o campo com o Yuri, né? Vai ser essa oportunidade. Então, a gente encerra aqui a mesa redonda sobre a profissão. Tá, meu e-mail lá, a Carla colocou o e-mail do Ronaldo. Entre em contato, a gente tem o maior prazer, a maior satisfação de poder estar falando dessa profissão que a gente ama tanto, e de paixão. Glorinha, obrigado. Passo aí a apresentação do museu, que é bárbaro. O museu é um lugar especial. Falou, gente. Obrigado. Obrigado. Um abraço, gente. Tchau. Valeu, gente. Tchau, valeu. Muito bacana a apresentação de vocês.